Este evangelho, Jesus nos ensina a rezar. Não useis tantas palavras, por isso é uma oração poderosa, rezada com muita fé. Quero destacar no Pai Nosso, nesta oração que rezamos, a oração que o Senhor nos ensinou. São 7 pedidos que fazemos nesta oração do Pai Nosso. Os 3 primeiros nos fazem adentrar a glória de Deus. Os 4 seguintes nos revelam o caminho para chegar lá. O primeiro pedido que nós fazemos no Pai Nosso: santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido é um louvor e uma ação de graças, pois santificar o nome de Deus é reconhecer com gratidão toda a obra de revelação, de salvação e de santificação que Ele fez em nosso favor. Durante toda a história da salvação, Ele vai se revelando a si mesmo, dando a conhecer quem Ele é, seu nome. O homem introduzido neste mistério maravilha-se diante dele e só pode exclamar sua admiração e gratidão. O louvor a Deus, a vida eucarística, é a razão pela qual o homem foi criado. São Paulo reflete bem esta petição do Pai Nosso quando nos diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, pois é esta a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Todos os outros 6 pedidos decorrem de quem Deus é, de como Ele age na história e na vida dos homens. Segundo pedido: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes de nós, aproximou-se de nós no Verbo encarnado, instaurou-se na morte e ressurreição de Cristo e se perpetua no nosso meio, na Eucaristia, encaminhando-nos para a sua plenitude no final dos tempos. A Igreja e cada cristão, unidos ao Espírito, nesta segunda petição, desejam a vinda plena do reino e, ao mesmo tempo, se comprometem por viver de acordo com a sua realidade de hoje, na expectativa final, onde Deus será tudo em todos. Longe de colocar os cristãos fora deste mundo, esta prece os coloca como evangelizadores, anunciando a necessidade do acolhimento, da misericórdia e da conversão para adentrar no reino. Terceiro pedido: seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai nos foi revelada por Cristo como realidade salvífica, universal e como mandamento de amor. Jesus é a máxima expressão do cumprimento da vontade do Pai. E na unção do Espírito, a Igreja prolonga esta vida de obediência. Os cristãos, por esta petição, pedem para entrar no mistério da vontade de Deus e para terem a força necessária de colocar em prática por meio de palavras e atos. Quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso que cuida de nós, seus filhos amados, e que nos dará aquilo que nos é necessário para vivermos. Esta prece nos liberta da escravidão pelos bens, pois coloca a nossa segurança em Deus. Todavia, não podemos cair numa falsa concepção da providência. Deus age através de nosso trabalho e de nossas lutas. O pão se torna símbolo de tudo de que precisamos, necessidades materiais e espirituais. Ele é, ao mesmo tempo, o pão material, o alimento, e o pão espiritual, a palavra e a Eucaristia. Quinto pedido: perdoai-nos as nossas ofensas. Este pedido confessa ao mesmo tempo a nossa condição de homens fracos e pecadores e a condição misericordiosa de Deus. Temos a certeza de que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Contudo, Ele nos coloca diante de uma condição:
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Devemos entrar na mesma dinâmica, na qual oferecemos aos irmãos aquilo que queremos de Deus, o perdão. De fato, a vida de Jesus foi radical neste ponto. Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ainda pediu aos discípulos que amassem os seus inimigos e rezassem pelos que os perseguiam. O perdão se torna a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Sexto pedido: não nos deixeis cair em tentação. Este pedido quer evitar que caiamos à semelhança de nossos pais no pecado. A tentação é aquela insinuação que é feita a nós para que consintamos em escolher como bem aquilo que não corresponde à vontade divina. Jesus, nesta oração, nos ajuda a reconhecer a necessidade do dom da fortaleza, da perseverança e do discernimento para não nos afastarmos da vontade de Deus. A vida de oração é o caminho para vencermos as insinuações do tentador, pois purifica o nosso coração e o torna mais vigilante diante das situações que nos apresentam. Último pedido: mas livrai-nos do mal. Este último pedido se refere ao diabo, aquele que se atira no meio do plano de Deus e da obra da salvação realizada em Cristo. Com esse pedido, Cristo entrega à igreja uma oração na qual se pede para que os homens sejam libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, trazendo a miséria do mundo e apresentando-a a Deus. Só o Pai, por meio de Cristo, pode transfigurar a situação do pecado, de dor e de morte, inaugurada pelo maligno na história. O Pai oferece aos homens, pela entrega de Cristo e a força do Espírito, a santidade, a paz e a vida, renovando o mundo a partir de dentro, até chegarmos ao dia no qual toda a obra de santidade será consumada. Uma oração que Jesus deixou para nós, para rezarmos com fé. Às vezes rezamos e nem percebemos de todos esses pedidos que fazemos, desses 7 pedidos tão especiais, que é um caminho para a nossa vida de santidade. Que possamos ter uma vida de oração muito mais fervorosa e rezar a partir de hoje em diante o Pai Nosso com muita fé, com muito fervor no coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora em pé, vamos apresentar a